fez Jesus para merecer isso, né? E fez Jesus para ser entregue dessa forma, açoitado, estraçalhado e com morte de cruz, crucificado. Mas, meus queridos, se nós olharmos o contexto, se a gente olhar a história, procurar saber, nós vamos entender um pouco a cabeça daquele povo. Porque a primeira instância, nós julgamos os judeus, né? A gente fala, como pode fazer isso com Jesus, né? A gente fala que eles eram maus, que eles foram muito cruéis com Jesus. Mas, e se colocarmos no lugar deles? Se fosse hoje em dia? Se aparecesse um Jesus aí nas ruas, falando e fazendo o que ele fazia, será que a gente ia dar um voto de confiança para ele? Será que talvez nós não fizéssemos pior do que fizeram lá? Hoje nós temos clareza do Evangelho, a gente sabe o porquê aconteceu aquilo tudo, a gente sabe a história de Jesus, a gente sabe que ele ressuscitou, que ele está com o Pai, a gente tem toda essa clareza, mas eles não tinham. Era uma incógnita para eles. Eles esperavam, aguardavam o Messias, mas pela tradição judaica, o Messias não iria vir igual Jesus veio. Para eles era uma pessoa nobre, uma pessoa que chegaria, causaria impacto, que iria impor as coisas. Não um simples judeu que chegasse da forma mais simples e que arrebanhasse para si discípulos das mais adversas formas possíveis, pescadores, homens simples que não sabiam nem falar, não tinham estudo. E pelo judaísmo eles estudavam muito, com 12 anos a criança já sabia toda a Torá, a criança ela já pregava, ela tinha que fazer um sermão na sinagoga para mostrar que ela estava apta, e era um judeu formado, com 12 anos. Hoje, com 12 anos, nossos filhos não sabem quase nada, né? Como se diz, quizás, às vezes leiam algum livro, né, de poucas páginas. E lá não, a criança decorava toda a Torá. Então Jesus veio e quebrou todos os paradigmas. Vamos entender um pouco do que aconteceu. Jesus, uns 3 meses antes, quando Jesus começou a aparecer ali na região, né, já era famoso, mas começou a aparecer ali em volta de Jerusalém, né? Jesus aparece na festa de dedicação do templo, né? E Jesus, ele entra, tem aquela entrada triunfal em Jerusalém, né? Num jumentinho, né? E o alvoroço que foi aquilo, porque a fama dele já vinha do interior, de outros lugares, e o povo vinha seguindo Jesus. E quando ele chegou em Jerusalém e foi para entrar, o povo estava jogando ramos de árvores no chão para ele e adorando ele, né? Aquela euforia toda, né? E isso para os escribas, para os fariseus, para os saduceus, era uma afronta. Quem é esse? Né? Quem é esse que se diz filho de Deus? Né? E ali eles já queriam prender ele. Ele vai no templo e faz um alvoroço lá, o povo fazendo comércio no templo. Jesus chega chutando, a gente imagina isso pela palavra, né? Chutando tudo, né? E pondo o povo, expulsando o povo do templo. Isso tudo foi causando um desconforto. Os escribas, saduceus, os fariseus já tinham tentado prender Jesus. Eles queriam ceifar Jesus porque Jesus estava bagunçando o ambiente, estava bagunçando tudo lá, né? E Jesus também cura Lázaro, causou um grande alvoroço a cura de Lázaro. Oi? Ah, desculpa.
Cura da morte. Valeu. Cura, ressurreição, né, de Lázaro. E os judeus tentaram, após isso, matar Lázaro. Porque as pessoas estavam indo atrás de Jesus, né, pela fama dele, mas também queriam conhecer a Lázaro. Então, estava virando uma bagunça lá. E nós, quando recebemos o Evangelho, a gente julga. Tá certo que eles estavam errados. Entregaram o Messias, o Filho de Deus. Mas a gente tem que pensar pelo lado deles. Chega um desordeiro, um bagunceiro aí, e como que faz? Nós vamos deixar ele bagunçar tudo, mudar a religião, né? Mudar os princípios, né? Chegou cumprindo a lei, porque Jesus cumpriu toda a lei, o pastor falou, né? As 613, né? Leis, né? 615 leis. Jesus cumpriu todas, mas ele veio e acrescentou na lei de Moisés. Mudou, para eles era o fim do mundo isso. Não era admissível um negócio desse. Então, eu entendo dessa forma, que nós temos que analisar o contexto, né? Saber o porquê, antes de apenas ter uma atitude precipitada. Mas enfim, Jesus estava aqui perante Pilatos. Tem o outro lado também que a gente tem que entender. Como toda a nossa vida, se a gente for ver, não muda nada de país para país, é a mesma coisa. Sempre a política está no meio de tudo. Porque política é correto. Se nós formos ver a ciência da política, a definição, a política busca o bem comum de todos. Todo lugar tem política, até na nossa casa. Na nossa família, dentro de casa, tem política. Porque isso rege a nossa vida, né? A gente sempre está buscando interesse, está querendo uma melhora, está querendo ajudar o outro, está querendo corrigir isso, deixar de fazer aquilo, isso é política. E nós temos que entender esse lado político. O Império Romano, ele estava se firmando na região, estava se firmando em Jerusalém. E o povo não queria saber do Império Romano lá, porque à primeira vista o Império Romano judiava deles, afrontava a lei deles, tirava o dinheiro deles, e eles não queriam saber de Roma lá, mas Roma tinha a força, e os judeus não tinham essa força naquela época. Se fosse na época de Davi, né, quem sabe lá atrás, né, eles teriam eliminado Roma de lá, mas naquela época ali eles não tinham essa força bélica, vamos dizer assim, força do exército, igual tem os Estados Unidos, né, hoje, que o mundo todo tem medo, tem receio e respeita os Estados Unidos. Então, o povo não queria Roma ali, mas era possuído por eles. E o que acontecia? Tinha uma guerra política, né? Os fariseus, eles tentavam ter um bom relacionamento com Roma, mas ao mesmo tempo, né, é aquele assim que agrada na frente e por trás fala mal, né? Porque eles não queriam, eles eram invadidos pelos romanos ali, então não queriam, mas eles tentavam ter uma boa relação. Aí você olha o lado de Pilatos, Pilatos se sentiu no meio uma situação desconfortável demais para ele, porque nesse momento de que Jesus está perante Pilatos e ele escolhe Barrabás, ele ficou numa encruzilhada, e aquele negócio, né, deu um tiro no próprio pé, como que é? Tem outro ditado também que eu esqueci, o tiro virou contra o... Feitiço virou contra o isso, mais ou menos aí, imaginem aí vocês. Porque Barrabás era um prisioneiro rebelde. Barrabás já tinha dado muito trabalho. Pouco se fala de Barrabás na história, mas se nós olharmos no livro de Marcos, fala um pouco dele, e pesquisando também, o historiador Flávio Josefo
falou um pouco de Barrabás. Barrabás era um rebelde, fazia parte dos zelotes. Os zelotes, eles intentavam contra o Império Romano, né? E eles causavam arruaça. E pouco antes de Barrabás ser preso, ele foi preso porque ele fez parte de um motim onde teve a morte de um cidadão romano. E aí prenderam ele e mais outros, e ele era como se fosse um líder. O que Pilatos pensou? Pilatos pensou que entre Jesus, que fazia o bem, que curava e ajudava pessoas, e Barrabás, que era um desordeiro e que era uma ameaça para o Império Romano, ele pensou que iriam ter dó de Jesus e escolher Barrabás para ser morto. Aliás, a intenção não era matar. Na festa de Páscoa, pela tradição, sempre se libertava um prisioneiro, mas não se matava. Não matava ninguém, libertavam. Então a ideia de Pilatos é que eles escolhessem libertar Jesus e Barrabás ficar condenado, né? E depois seguia-se a pena de morte, que era o normal. Mas aí, como que eu falei, né, o tiro saiu pela culatra, né? Que aí escolheram Barrabás. E Pilatos ainda insistiu, né? Tentou insistir que eles pensassem e libertassem Jesus. E fora isso, já não bastasse esse aperto mental, vamos se dizer assim, esse conflito que ele estava, a mulher dele ainda tinha sonhado, né? E tinha sido incomodada por essa situação com Jesus, né? Mas ele não ouviu a mulher, e ele insistiu no pensamento dele, achando que ia dar certo. Enfim, não deu certo, quiseram Barrabás, e Jesus foi condenado. Por outro lado, irmãos, nós começamos a analisar a cena, Jesus e Barrabás. Os prisioneiros, eles eram acorrentados, né? E eles estavam perante o tribunal acorrentados, né? Eles eram presos. E aqui também, se a gente for numa corte aqui, a gente vai ver o cara, às vezes, né, preso pelos pés, né, com algemas, com correntes nos pés e as mãos presas. E lá as correntes passavam tipo um X aqui assim, tinha um cadeado, né? E os dois perante Pilatos ali sendo julgados. Barrabás, imagino eu, que não estava entendendo nada que estava acontecendo. Porque como que eles colocavam ele e Jesus, sendo que Jesus só fazia o bem? Ele não estava entendendo nada, acredito eu. Mas o povo pede a condenação de Jesus. E aí que eu começo a refletir com vocês e nós podermos aplicar na nossa vida. Quem representa Barrabás nos dias de hoje? Se nós pensarmos, quem é Barrabás? Ou quem foi? Às vezes não é mais. Barrabás somos nós. Nós somos Barrabás. Nós estamos nesse duelo, vamos dizer assim. O Gerson lutava, né? Aposentou, né? Mas é um duelo ali, Cristo ou Barrabás, né? Como se fosse um UFC hoje, né? Cristo ou nós? Eu digo isso para vocês, Cristo ou nós? Quem era Barrabás? Era um rebelde, não cumpria a lei, fazia o que dava na cabeça. Nós não somos assim, na maioria das vezes? A maioria das vezes nós somos assim. Cristo está ao nosso lado aqui, e a gente tem a chance de optar por Ele ou por nós. Jesus, o Salvador, que promete libertação, paz, vida eterna, ou nós com o nosso eu, que é rebelde,
que busca sempre os caminhos mais fáceis, que procura sempre errar, pecar, fazer tudo aquilo que não é correto perante Deus. A gente fica nesse duelo. Escolhemos por nós, pela nossa vida, na qual o nosso eu que está no nosso coração, no centro do nosso coração, mandando, ou escolher por Jesus, que pode entrar e Ele ser o centro da nossa vida, tomar conta do nosso coração. E eu analiso mais ainda. Eu penso assim, que Jesus está do nosso lado e que o Pai nos liberta, condena Jesus. Foi o que aconteceu. Deus condenou Jesus para que a gente fosse liberto, como Barrabás. E a gente ali com aquelas correntes, e vem o centurião e desata ali os cadeados e quer tirar as correntes de nós, e a gente, em vez de ser livre e ir agradecer e louvar ao Senhor e honrar Jesus pela libertação, não, a gente fica ali sem saber o que fazer, se mantém acorrentado, mesmo a gente estando livre. A palavra não fala. Se tivesse acontecido, eu creio que a palavra iria falar aqui, né? Iria estar constando. Mas, pelo que a gente vê, Barrabás virou as costas e foi embora. Como se diz, foi para a galera, né? Não olhou para Jesus, não ajoelhou perante Jesus, não pegou na mão de Jesus, não agradeceu Ele pela oportunidade da libertação, de ser salvo. Por ele se colocar condenado no lugar dele. Não. Ele foi embora e foi aclamado pelo povo, pela multidão. Outra coisa também interessante era a época de Páscoa. Jerusalém tinha mais ou menos 30 mil habitantes. E por causa da festa da Páscoa, Jerusalém teve um acréscimo de mais de 120 mil pessoas. A cidade estava um alvoroço, estava uma loucura, como se a gente chegasse em Orlando, Nova York, né? Época de feriado, de datas importantes, na Disney, aquele alvoroço, gente para todo lado, né? E as pessoas que estavam lá eram judeus da diáspora, né? Famílias descendentes de Abraão, desde o cativeiro babilônico, que eles saíram de Jerusalém e não quiseram voltar a morar em Jerusalém. Os fariseus, eles instigaram esse povo a voltar contra Jesus. Eles instigaram esse pessoal. E eram judeus tradicionais, que para eles Jesus era o rebelde. Então, o que eu vejo? Eu vejo assim, muitas vezes, nós, livres das correntes, das amarras, mas continuamos acorrentados e presos a elas. Reféns dos nossos pecados, das nossas más atitudes, das nossas mazelas, sendo que Cristo, do nosso lado, falando, vai, eu pago por ti, eu morro por você, eu carrego toda a sua condenação, vai, seja livre. Mas não, a gente insiste em fazer o que é mal, em fazer o que é errado perante o Senhor. Então, é uma reflexão para as nossas vidas. E Barrabás também, no aramaico, no original dessa palavra, desse nome, significa Bar-Abás, filho do pai. Olha só, filho do pai. E o filho original do pai estava sendo condenado, mas o outro que tinha o nome de filho do pai, livre.
trazemos também para o nosso contexto. Deus nos fala que nós somos filhos do Pai. Nós somos Barrabás, filhos do Pai. E a gente tem que se portar como tal. Temos que nos portar como filhos. E honrar o que o Filho original, o primogênito, fez por nós. Sentir um pouco da dor que ele sentiu. Sentir como foi difícil para ele, sendo Deus, se esvaziar de toda a sua santidade e viver nesse mundo aqui sofrendo as dores de homens e morrer da pior forma possível. Que possamos pensar, meus irmãos, se queremos continuar sendo Barrabás, no sentido ruim da palavra, arruaceiro, desordeiro, pecador e tudo mais que a gente faz aí de ruim nesse mundo, né? Essa nossa vida, ou se a gente quer assumir que realmente somos filhos do Pai e realmente agir e andar como livres das correntes, das amarras, de tudo aquilo que nos prende ao pecado, à escravidão e nos atrapalha de ter comunhão com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor. Vamos ouvir uma música e cantar, quem sabe, e refletir e declarar também. Declarar isso na nossa vida. Tá no jeito, Camila? Fazendo favor? Quem quiser fazer como oração, quem souber a letra, poder meditar realmente nessa música que fala muito do que Jesus fez por nós. Foi profundo, meus queridos, o que Jesus fez por nós. Foi tremendo, foi algo único. Talvez nós não conseguimos fazer para os nossos filhos. E que Deus nos livre de ficar numa situação dessa, de ter uma escolha dessa. Possamos escolher por Jesus, que preparou um caminho para nós entrarmos no Acre dos Acres, do Santo dos Santos, e ter comunhão plena com o Pai. Ele nos lava, Ele nos limpa, Ele nos liberta. Basta a gente olhar para Ele, basta a gente ter Ele. Ele nos livra, derramou seu sangue santo na cruz por nós, para nos dar a vida. Aleluia, louvado seja Jesus, por a sua obra naquela cruz. Louvamos, muito obrigado, Senhor. Salvação foi aberto para nós. Basta recebermos a Jesus. A
palavra fala que Ele está à porta e bate. Basta nós abrirmos que Ele entrará e ceará conosco, dando nova vida. Não há salvação em nenhum outro. Nenhum outro pode nos dar o caminho da salvação. Nenhum outro tem palavras de vida. Nenhum outro tem a vida eterna para nos dar. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só através dele temos acesso ao Pai. Ele nos fez livres, meus irmãos. Declare nessa noite: você é livre de todas as amarras, de tudo que te impede da comunhão com o Pai. Você é livre, meu irmão. Declare isso a Deus. Você é livre. Clamamos a Ti, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Aceite-nos como Teus filhos, Senhor. Aceite-nos, ó Pai. Torna-nos branco mais que a neve, Senhor. Oh, Senhor, lava-nos, purifica-nos, ó Pai. Que possamos honrar toda a obra do Teu Filho Jesus naquela cruz, Senhor. Todo o sangue derramado, sangue carmesim derramado por nós. Oh Senhor, aceita-nos, perdoa-nos as nossas falhas, os nossos pecados, Senhor. Liberta-nos de toda a escravidão do pecado, Senhor. Cura-nos, ó Pai, cura as nossas almas, Senhor. Cura a mente, cura o físico, Senhor. Torna-nos livres, Senhor, livres, totalmente livres, ó Pai, para a comunhão contigo. Que nada venha nos afastar de Ti, Senhor. Oh, meu Deus, nós clamamos em nome de Jesus, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós clamamos. Misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Quantos foram alcançados pelo sangue de Jesus Cristo? Tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós olhamos na frente, querido Deus. Amém, irmãos. Todo mundo está bem aí? Eu acho interessante que me pediram para poder segurar um tempinho, né? Eu vou segurar um tempinho, mas não vai ser muito longo, mas vai cantar? Vai. Interessante que quando Jesus, não vou pregar de novo, claro, porque foi tão bem explicado. Quando Jesus na cruz do Calvário disse: Pai, perdoe, porque eles não sabem o que faz. Não é o que estavam fazendo naquela hora com Jesus, não, absolutamente. É o que já tinham feito com Jesus antes, sabe? Quando Jesus ressuscitou alguém, outros criticavam. Quando Jesus curou alguém de lepra, outros não aceitavam. Quando Jesus curou alguém de cegueira, eles não entenderam. Quando Jesus curou um outro de surdez, não entenderam. E, na verdade, eles não entenderam Jesus desde que Jesus veio. A verdade do dia é essa. Eles não entenderam Jesus desde que Jesus veio. E muitos de nós hoje em dia também não entendemos. A gente só acha que Jesus é filho de Deus e acabou. E depois, não interessa. Jesus é filho de Deus. Sabe, a gente é muito superficial. A gente se torna um torcedor de um time de futebol. Aqui tem jovens que devem torcer para esse time de beisebol, o futebol americano, ou até mesmo no Brasil.
Então, quando você se torna um jogador, um torcedor de um time, você vai ler sobre. Né? Você, quando olha para aí, aqui tem tantos casais, né? Novinhos, você está namorando alguém, outro está namorando, outro está casado. Você só casa com quem você conhece, não casa no primeiro dia. Você vai conhecer a pessoa, você vai saber os gostos. E esse povo não conhecia Jesus. Eles iam atrás de Jesus porque queriam que Jesus fizesse um milagre para eles. Aliás, tem muita gente dentro da igreja querendo um milagre. E tem muita gente lá fora, querendo um milagre, mas não quer vir para a igreja. O povo está perdido. O povo está perdido. A gente só lembra de Deus quando o negócio é duro, quando dói no nosso coração, quando a gente perde alguma coisa, quando o casal se separa, a gente lembra de Deus. Quando um pai morre, a gente lembra de Deus. Quando uma mãe morre, a gente lembra de Deus. Até nós que estamos dentro da igreja, a gente também sofre a mesma dor. É isso que Jesus quis dizer para a gente na morte. A cruz do Calvário já estava... Todo esse cenário da cruz já foi premeditado lá no Antigo Testamento. Já era marcado certo a acontecer. É por isso que Jesus diz, olha, não é eles. Perdoe porque eles não sabem o que faz. É todo mundo, desde o início de tudo. Eles não sabem. Às vezes, irmão, nós temos pessoas aqui, nós temos um grupo, eu tiro óculos, não consigo enxergar ninguém atrás. Eu me incomodo ficar de óculos o tempo todo. Nós temos pessoas aqui que, na minha família eu também tenho, que a gente quando vai explicar Jesus para elas, fica monótono, fica chato. Elas não gostam de ouvir, é muito longo, é muito maciço, é muito, sabe, é difícil a gente. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, seguir esse Jesus não é igreja, não. Igreja tem diversos lugares. É seguir a Jesus, conhecer esse Jesus, é necessário que todos nós a gente conheça, viu? Eu tenho uma coisa, no dia que você conhecer esse Jesus como ele deve ser conhecido, você se apaixona por ele. O grande problema de pessoas com a igreja é que elas acham que quem está na igreja não pode fazer nada. Quem está na igreja tem que deixar de fazer tudo. Isso é mentira, não é verdade não, gente. A gente não faz porque a gente não quer, mas aqui ninguém obriga ninguém, aqui ninguém obriga ninguém a deixar de beber, aqui ninguém obriga ninguém a deixar de fumar. Eles não bebem no fundo porque eles não querem. Eles entenderam que é isso que Jesus quer da vida deles, não somos nós. Aqui não é um clube, aqui não é uma corte. Aqui é um lugar que a gente se reúne para dizer assim, poxa, nós amamos esse Jesus.